Você sabia que, muito em breve, promotores e promotoras de justiça poderão mudar de estado sem a necessidade de prestar novo concurso público? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o professor Guilherme Rezende. Quero convidar vocês a seguirem o nosso canal, aqui no Estratégia Carreira Jurídica, ativar o sininho para novas notificações e comentar aqui embaixo sobre temas e assuntos que vocês queiram que a gente fale nos próximos vídeos. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou uma proposta de resolução que regulamenta a permuta entre membros do Ministério Público. O Ministério Público ele é estruturado em dois grandes ramos: o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, composto do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Além disso, cada unidade da federação tem o seu próprio Ministério Público. E para ingressar na carreira, você presta um concurso separado do outro. Cada MP tem a sua autonomia, tem o seu orçamento próprio, o seu quadro de pessoal próprio, mas o MP brasileiro é regido pelo princípio da unidade, o que significa que nós todos estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, regido pelos mesmos princípios institucionais e pela mesma finalidade, que é buscar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, baseado nessa premissa e considerando ainda uma regra constitucional introduzida recentemente que fala sobre a permuta entre membros da magistratura, o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou o princípio da simetria e regulamentou essa permuta. E aqui a ideia da simetria basicamente é dizer que o regime jurídico da magistratura se aplica também ao Ministério Público, de modo que, com base nessas premissas, o Conselho editou a resolução e passou a prever a possibilidade de que membros façam essa troca, saiam de um estado para o outro sem a necessidade de prestar novo concurso público. A resolução trouxe um procedimento, a resolução trouxe requisitos, disciplinou a questão de compensação dos regimes previdenciários e, finalmente, diz que cada unidade da federação deverá editar o seu ato normativo próprio. Vamos falar rapidamente aqui sobre o procedimento a ser adotado. Primeiro, a resolução diz que este é um ato complexo, não é um ato que é adotado pelo Procurador-Geral de Justiça e ponto. Não, envolve uma série de atos concatenados. Então, eu tenho que formular um requerimento ao meu Procurador-Geral de Justiça, assim como o meu colega também o fará. Isso passa por uma votação pelo Conselho Superior do Ministério Público e depois são publicados editais para eventuais impugnações. Então, cada membro adotará esta providência no âmbito do seu respectivo Ministério Público. E aqui, a votação é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público por maioria absoluta. E não confundam o Conselho Superior com o Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP, que foi quem editou essa resolução, é órgão externo ao Ministério Público. Está previsto lá no artigo 130-A da nossa Constituição Federal. Ao passo que o Conselho Superior do Ministério Público é órgão interno. Cada Ministério Público do Brasil tem o seu próprio Conselho Superior e ele decide sobre questões importantíssimas a respeito do rumo ou dos rumos da instituição. Bom, agora que nós falamos sobre os requisitos, sobre o procedimento, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos. Para pedir a permuta, é necessário que o membro já tenha esgotado aí o seu estágio probatório e, portanto, tenha adquirido a vitaliciedade. A resolução expressa ao vedar que este pedido de permuta seja feito ao longo do estágio probatório. Também a resolução proíbe que membros que estejam respondendo a processo criminal ou a procedimento administrativo disciplinar ou ainda que tenham sido punidos recentemente por infração disciplinar pleiteiem esta remoção, que membros nessas condições pleiteiem a permuta. Então, preenchidos os requisitos, você achando uma pessoa interessada nessa permuta, é possível que você a formule seguindo todo este procedimento que eu havia mencionado. E a resolução na sequência vai dizer que os estados deverão proceder à compensação para fins previdenciários. Com isso, a sua estratégia de estudo agora é diferente. Se antes você restringia as suas opções ao seu estado e aos estados vizinhos, agora é possível que você abra o leque e comece a prestar concurso um pouco mais longe de casa, com esta possibilidade concreta de retorno por meio da permuta. Eu falo isso porque eu passei por isso lá atrás e sei bem o que é. Eu sou de Minas Gerais, vim parar no estado do Paraná. Na época não havia a possibilidade de permuta.
E, obviamente, eu elaborei uma estratégia de estudo no qual eu buscava prestar concursos nos arredores do estado de Minas Gerais, por questões logísticas, afinal de contas, a minha família ainda mora no estado de Minas Gerais. Então, eu investia numa estratégia conhecendo a estrutura das provas do MP de São Paulo, MP do Paraná, MP de Goiás, que eram os estados mais próximos do meu estado. E com isso eu fechei as minhas opções na região sul e sudeste e centro-oeste. Praticamente deixando de lado outras unidades da federação em razão dessa distância que prejudicaria aí a logística para visitar os meus familiares. O cenário hoje, no entanto, é bem diferente. Por quê? Porque hoje é possível que você saia de Minas, saia do estado de São Paulo, vá para o Acre, vá para o Maranhão, para o Pará, para o Ceará, para qualquer estado da federação, com uma perspectiva concreta de retornar para casa em curto espaço de tempo, o que é muito bom, né? E aí você muda a sua estratégia para conhecer um pouquinho da estrutura destes outros ministérios públicos. E aí o player muda. No estado norte, nordeste, nós temos muitas vezes a contratação de banca para a realização desses certames. Banca Sebrasp, banca FGV, banca Cefet. E aí você começa a conhecer um pouquinho da realidade dessas provas e pode investir nessa nova estratégia de estudo, porque a partir de agora você tem essa chance mesmo concreta de voltar para casa. E isso isso passa a não ser mais um empecilho para você ser aprovado em concursos do Ministério Público. É isso aí, galera. Eu deixo vocês com votos de ótimos estudos. Fico à disposição para eventuais dúvidas no @guilhermec.rezende com Z e até os nossos próximos encontros. Valeu, galera!